Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, irmãos. Vai falar a respeito do grande julgamento. Amém? Os seres humanos, todos nós, né? Haveremos de passar em nome de Jesus. Essa é a segunda mensagem, irmãos, sobre um tema geral que Deus me deu, e vai falar a respeito do que estarão fazendo no seu último dia aqueles que Jesus irá arrebatar. Amém? Domingo passado a gente falou sobre a parábola do juiz Iníquo, né? Da viúva e do juiz Iníquo, que a viúva representava a igreja, enfrentando ali a esse mundo hostil, representado pelo juiz Iníquo, e aquela viúva ali insistiu tanto, né, na causa dela, que o juiz acabou dando a vitória. E ali simboliza, irmãos, a nossa vitória final, né, que Deus irá nos dar. E naquela mensagem anterior a gente enfatizou a vida espiritual, porque Jesus disse assim, contou-lhes Jesus, a palavra diz, contou-lhes Jesus esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, ali houve da parte do Senhor, irmãos, uma ênfase na vida espiritual do crente. Que aqueles que serão arrebatados no último dia, eles serão crentes avivados, que gostam de orar, que o mundo rejeita, mas que o grande juiz, irmãos, os recebe na sua presença, né? A igreja é aquele povo que tem livre acesso a Deus, diferentemente da pobre viúva da história. E para marcar uma audiência com aquele juiz, ia ter um secretário, e o juiz ainda atendia ela de mau gosto, né? Só atendeu para se livrar logo. Não é isso? Pronto. Mas o nosso Deus não é assim, irmãos. Ele se alegra em receber as nossas causas. E lá, como eu falei, irmãos, a ênfase estava na vida espiritual da igreja. Só que a nossa vida, irmãos, não é só espiritual, é também material. Nós temos que trabalhar. Amém? Amém. Trabalhar em todos os sentidos, espiritualmente, trabalhar secularmente, nas profissões que nós escolhemos, temos que trabalhar. E no grande dia do arrebatamento, Jesus disse que duas mulheres estarão no campo, trabalhando. Uma será levada, a outra deixada. Ou seja, os crentes, no dia da vida de Jesus, irmãos, vão estar trabalhando. Não acho que você vai deixar de trabalhar por virar e voltar, que não vai não. Pelo contrário, vão estar trabalhando e muito, ganhando dinheiro, entregando dízimo e oferta e financiando os missionários do último grande avivamento. Amém? É desse jeito. E a parábola que nós vamos ler, uma símile, né, como alguns chamam, não parábola, vai dar ênfase, irmãos, nas obras. Amém? A fé, ora muito, busca muito a Deus e tal, mas não tem obras. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. A Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas Deus nos salvou com um propósito. Algo Ele tem para que nós realizemos. Por isso nós somos salvos. Para quê? Para fazer a vontade dEle. Envolve as boas obras. E aqui o Senhor Jesus ele vai dar ênfase nisso. O que a igreja fez? Estava fazendo aquele grandioso dia da vida de Jesus, irmãos. Vamos dar uma lida aqui. Mateus 25, 31, enfatizando agora as boas obras. Que diz assim: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver.
Então perguntarão justos ao Senhor: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fosse ver-me. E eles perguntarão: Senhor, olha aí, né, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos, te ajudamos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Está claro, irmãos, que a ênfase de Jesus aqui está nas boas obras. Não é isso? Na parábola do juiz iníquo em Lucas, o Senhor termina a parábola dizendo assim: e quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ali ele está enfatizando a fé, mas aqui as boas obras. Porque fé sem as boas obras é fé morta, é fé inoperante, que não salva. O crente que é salvo, irmãos, ele se compadece das pessoas ao seu redor. Ele se incomoda quando vê as pessoas passando necessidade. Isso é uma característica do verdadeiro cristão, certo? E no grande dia da vida de Jesus, os crentes vão estar trabalhando e ajudando os pobres, financiando missionários que vão pelo mundo inteiro pregar o Evangelho, sem deixar eles passar fome nem sede. Então, no último grande dia da vida de Jesus, além de ser uma igreja que ora, que busca, fervorosa espiritualmente, que lê a palavra, que adora a Deus, irmãos, é uma igreja também que vai estar trabalhando e ajudando os necessitados, e através do amor, trazendo muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto começa dizendo assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O texto, meus irmãos, está falando a respeito do Filho do Homem, que era um título de Jesus. Jesus é o Messias, o enviado por Deus, mas a palavra Messias no tempo de Jesus estava desgastada, como a palavra pastor hoje. A mídia está falando de uma pastora e disse que tinha caso com um, com o outro, né? E o marido matou. Acho que você está acompanhando ali. Pois é. Ou seja, o nome pastor hoje já está manjado. Virou até sinônimo de ladrão para muitas pessoas, infelizmente, por causa dos maus testemunhos. No tempo de Jesus, o que estava lá manjado, irmãos, era o nome Messias, o enviado, era aquele que Israel aguardava. Por isso é que Jesus se refere a ele mesmo como o Filho do Homem. Um outro título, né? O Filho do Homem, que também havia sido profetizado nas Escrituras, que o Filho do Homem, o descendente da mulher, haveria de vir para julgar o mundo, para governar o mundo. E Jesus chama-se a ele mesmo, irmãos, de o Filho do Homem. Preste atenção, porque Jesus, irmãos, é aquele que foi condenado. Amém? Mas o texto aqui está dizendo, irmãos, que o Filho do Homem vem não mais para ser condenado, ele vem para condenar. Aquele, irmãos, que foi morto, condenado ao suplício, vem, irmãos, agora ressuscitado para condenar os homens à perdição eterna. Aqui Jesus, irmãos,
aquele que veio para sofrer, virá uma segunda vez, irmãos, para fazer os ímpios que não creram nele sofrer. Aqui agora, meus irmãos, a história é diferente. É o grande dia do juízo de Deus. E Jesus está dizendo, naquele dia eu virei. E ele diz, eu venho com anjos. Ele fala aqui, irmãos, que vem e vai se assentar num trono. Aquele que foi colocado numa cruz, pendurado, sofrendo, virá mais uma vez e será colocado em um trono, irmãos. Isso é para mostrar que o mundo não está sem um governador. Nós olhamos hoje a mídia, nós olhamos hoje a sociedade, nós olhamos para todo lugar, irmãos, e vemos injustiça. Os juízes se corrompem, não é? Se vendem por suborno. Os homens de toga fazem aquilo que querem, achando, eu sou dono da minha vida. E como diz um teólogo amigo meu, se você é dono da sua vida, então não morra. Se a vida é sua, você tem poder sobre ela, não morra. Mas nesse grande dia, irmãos, esses homens ricos, poderosos, vão estar diante daquele que realmente governa e irão prestar contas a ele. O grande problema, irmãos, é que lá esse grande juiz não vai ser comprado. Esse grande juiz que vai julgá-los, irmãos, que é o Senhor Jesus, não aceita suborno. Aqui as pessoas fazem o errado e se tem por certo. Pagam a quantia e aquele que é injusto é solto, é liberado. Enquanto muitas vezes o justo é condenado. Mas nesse grande dia, irmãos, não será assim. E ele diz aqui que o Filho de Deus se assentará num trono, irmãos, mostrando que um dia o mundo vai prestar contas àquele que é o verdadeiro juiz, que julga justamente. E aí, meu irmão, Apocalipse de João vai dizer que João viu até os mortos ressuscitarem para serem julgados. Não interessa se já morreu, meu amigo, vai ressuscitar. Jesus diz, eu vou ressuscitar os homens todos. Até você e eu, se a gente morrer. Só que uns irão ressuscitar para a ressurreição da vida. E outros vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Na visão de João, no capítulo 17 do Apocalipse, aliás, no capítulo 20, ele diz que vi um grande trono branco. E quem é que estava sentado nesse trono branco? Sem impureza, sem pecado? Jesus. E aí ele diz, eu vi os mortos ressuscitarem e estarem diante desse trono, do trono branco. E lá, irmãos, não tinha assim, eu falei aqui, mas lá João não viu o doutor, o mestre, os advogados, os juízes, os ricos da terra. Também o professor não, ele disse que viu ricos e pobres. E pronto. Ou seja, quem era rico e poderoso estava diante do trono. E quem era pobrezinho, não tinha nada, miserável, da favela, também estava lá, meu irmão. E aí estavam lá os poderosos das favelas. Aqueles que mandam, né? Favela que é minha, meu amigo. E a polícia entra aqui, tem medo. Pois é, meu amigo, você vai para lá também. Dono da favela e o dono dos palácios. Vai tudo para lá, irmãos. Está diante do trono do Senhor Jesus, que virá com seus anjos, que se assentará. O texto que a gente leu, irmãos, diz assim, ó, verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Irmãos, todas as nações estarão diante dele. As que já se acabaram, Babilônia, as que estão ainda hoje, todas as pessoas estarão diante do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus vem. E é importante a gente entender, irmãos, que cada um será julgado individualmente. Amém? Por aquele que foi julgado pelas pessoas. Mas agora vem para julgar as pessoas. Aquele que foi condenado, irmãos, vai condenar. Certo? Aquele que foi condenado, o Senhor Jesus, vem para condenar. Aquele, irmãos, que os juízes, né, desse mundo acusaram de blasfêmia, o juiz da época de Jesus acusado de blasfemar contra Deus, irão enfrentar, irmãos,
A grande ira do grande juiz, o Senhor Jesus Cristo. Então não esqueça disso. Toda injustiça que vemos hoje, irmãos, irá prestar contas a Ele. E eu quero só repetir as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, que sobre isso ele diz assim, ó: neste mundo, os tribunais podem ser corrompidos, juízes podem ser subornados, testemunhas podem ser compradas. Nos tribunais dos homens, inocentes são condenados e culpados são inocentados. Mas um dia, todos comparecerão perante o reto juiz, para um julgamento reto e justo. E ninguém escapará. As nações se reunirão em sua presença. Ele que a todos sonda e tudo vê, separará uns dos outros, com meticulosa justiça. Nesse último grande dia do Senhor, todas as nações que já existiram e as que agora existem serão reunidas diante do tribunal de Cristo. No início serão reunidas em uma massa homogênea, mas ele separará uns dos outros. O rei é quem fará a separação. Naquele dia terrível, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Nenhum cabrito ficará entre as ovelhas, e nenhuma ovelha permanecerá entre os cabritos. A divisão será muito direta e pessoal. Ele vai separar uns dos outros. Hoje, irmãos, os ímpios e os santos, hoje os justos e os ímpios, os santos e os pervertidos, o generoso e o avarento, está todo mundo juntos, hoje, nessa terra. Mas naquele grande dia, irmãos, haverá uma separação. E preste atenção, quem vai separar um do outro é o próprio Jesus. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Porque é Ele que conhece o coração dos homens. Ele é que sabe quem é justo e quem não é. Ele é quem sabe quem é santo e quem é pervertido. Então só Ele tem poder para fazer essa separação. Os que estarão vivos já serão separados aqui mesmo na terra. A Bíblia diz que estarão dois numa cama. Um será levado e o outro vai ser abandonado, deixado. Dois no campo trabalhando, um será levado e o outro será abandonado, deixado. Irmãos, o negócio é sério. E a minha pergunta para você e para mim nessa noite é essa. Tem dois grupos aqui. Os que vão ser salvos e os que vão para a perdição. E aí, meu amigo, ele não diz os ricos e os pobres. Não. É rico e pobre dentro do trono, meu amigo. No meio das ovelhas que vão ser salvas vai ter rico, vai ter pobre. E no meio dos ricos vai ter rico, vai ter pobre. Mas a pergunta é: a qual dos grupos hoje nós pertencemos? Essa é a pergunta. É daqueles que vão ficar do lado direito ou daqueles que vão ficar do lado esquerdo? Ah, irmãos, nós somos todos crentes da igreja. Glória a Deus, amém, glória a Deus, né? Aí eu quero lembrar você que é crente, que é da igreja, que busca a Deus, que ele contou também a parábola das 10 virgens, representando a igreja. Só que 5 era louca e 5 prudente. Quando o noivo chegou, 5 entraram com o noivo e as outras 5 ficaram. E aí, meu irmão? Dentro da igreja, e aí? E agora? O negócio é sério, irmãos. Só o Senhor Jesus tem poder para saber, irmãos, quem é bendito e quem não é. E aqui ele começa a falar daqueles que estão à sua direita. Olha aqui, ó, verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, que representam os ímpios, à esquerda. Então dirá o rei: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, ele vai começar pelos justos, os benditos, aqueles que o reino de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. Ele vai começar por aqueles, irmãos, que hoje já tem o reino de Deus dentro deles. Lembra que ele falou: não diga, está ali o reino de Deus aqui ou ali. Não, meu reino está dentro de vocês. Porque ele reina, irmãos, é na nossa vida hoje. Mas há algo preparado por Deus, irmãos, algo especial.
um reino preparado por Deus para aqueles que hoje escolheram Jesus, que Jesus reinasse na sua vida. Naquele grande dia do juízo, irmãos, algo especial vai ser dado por Deus a estes que hoje o escolheram como rei. E ele já começa dizendo que esses são benditos, são abençoados. Esses aí, irmãos, vão receber um reino preparado desde a fundação do mundo, como ele fala aqui. Estes, irmãos, são aqueles que se arrependeram dos seus pecados. São aqueles, irmãos, que se converteram das suas más obras e passaram a fazer as boas obras. Esses são aqueles que, como diz aqui a palavra, irmãos, vão trabalhar colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Porque eles vão fazer boas obras, vão trabalhar, vão servir a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Diferente daqueles que Jesus disse, vão casar, tá em casamento, vão se dar em casamento, vão estar construindo casas, né? E os crentes não vão casar não naquele dia? Vão. Inclusive já está dois na cama lá, né? Casado. Mas a grande diferença, irmãos, é que estes aqui colocaram o reino de Deus em primeiro lugar. Enquanto os outros que se casavam, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, colocaram o materialismo e o mundo em primeiro lugar. Esqueceram-se de Deus e diz o texto aqui, se esqueceram até do próximo. Jesus vai dizer que eu tive fome e não me deram de comer. E por isso vão ser condenados. Quando deixaram de fazer por aqueles que tinham necessidade, deixaram de fazer por próprio Jesus, é o que ele está dizendo aqui. Então preste atenção, irmãos. Estes que vão ser salvos são os que se arrependeram de seus pecados, que se converteram. Eles agora, irmãos, vão receber um reino maior do que tudo aqui na terra. Eles que abriram mão de ter aquele dinheirinho extra, né, na conta, para ajudar os necessitados. Tem um filme, irmãos, A Lista de Schindler. Não sei quantos aqui já assistiram. A Lista de Schindler. Que é um filme que vai falar a respeito do holocausto judeu, da grande perseguição da Alemanha nazista contra os judeus, um massacre que houve contra eles e que o mundo não fez nada na época, não interviu. E Schindler foi um homem que assim, decidiu salvar os judeus, não concordava e decidiu salvar. Ele comprava os judeus com seu dinheiro, ele tinha muito dinheiro, comprava, né, como escravos para trabalhar numa fábrica que não existia. Era uma fábrica fictícia, mas ele comprava para trabalhar nessa fábrica, para lá ele cuidar desses judeus. Ele comprava e lançava para lá, e mandava para lá. Enquanto os nazistas achavam que eles estavam lá para morrer e trabalhar, ele estava cuidando deles, querendo salvar a vida dos judeus. E o tempo passa e tal, e quando acaba, irmãos, essa perseguição contra os judeus, ele chega lá e diz, a partir de agora vocês estão livres. Boas obras, né, que esse homem fez. Mas no final do filme, irmãos, ele vai refletir na vida dele. Esse homem. Aí ele olha para o carrinho dele. Aí ele diz assim, rapaz, ele começa a consciência dele, né, começa a acusar. Ele diz assim, se eu tivesse vendido esse meu carro, eu teria comprado mais 20 judeus, que hoje estariam livres. Aí ele olha aqui para a roupa dele e vê na roupa dele um botãozinho de ouro. Se eu tivesse vendido esse botãozinho de ouro aqui, valia a vida de mais um judeu. Ou seja, ele refletindo na vida dele, irmãos, ele pensando, eu poderia ter feito mais, mas não fiz. Eu poderia salvar mais judeus da morte, do sofrimento, da perseguição, mas não fiz. Irmãos, como será naquele grande dia, né, do juízo, em que nós iremos prestar contas das obras? Você que gosta tanto de boas obras, né? É para gostar mesmo. Eu gosto também, só não creio que você vai ser salvo por elas. Mas e aí, irmãos, naquele dia a gente vai dizer tudo. Irmãos, o maior pecado aqui, irmão, desse povo aqui que vai ser condenado é a omissão. O que é a omissão? É aquilo que eles poderiam ter feito, mas não fizeram. Aí olhe para você mesmo, olhe para mim como pastor. Será que eu poderia ter orado mais pelos irmãos? E se eu tivesse orado, será que teria mais pessoas aqui? Né? O Schindler se preocupou, irmãos, com salvar pessoas da morte pela mão dos nazistas. Mas se nós estamos nos preocupando em salvar pessoas do inferno, que é pior ainda, né?
Então, o que estamos fazendo, irmãos? O pastor poderia ter orado mais pela igreja, poderia ter estudado mais para ter uma palavra melhor, ou então para poder ensinar melhor, não é nem a palavra, talvez tenha até a palavra, mas não sabe ensinar. Certo? E aquela ovelha ouve, aí se firma e cresce espiritualmente. Pessoas que nós poderíamos ter ido visitar um presídio, como a gente falou hoje, um hospital. Olha o que Jesus diz aqui, irmãos. Eu estava preso, você não foi me ver. Eu estava enfermo na cama. Claro que não era Jesus, era uma pessoa. Mas ele diz, quando você deixa de fazer por alguém isso, vocês estão deixando de fazer por mim. Então vamos refletir na nossa vida. Realmente em qual grupo hoje nós estamos, irmãos? Pessoas que realmente se preocupam, que se sofrem, e está disposto até pegar aquele dinheirinho que estava guardado, né? Estava sobrando, está guardadinho ali para alguma coisa, lá no futuro, talvez precise. Mas viu alguém que estava precisando mais do que você naquela hora e foi lá e abriu a mão, abençoou. É esse tipo de gente, irmãos, que realmente crê em Jesus, que não aguenta ver as pessoas aí fora sofrendo e indo para o inferno, mas querem lá ajudar. Jesus fala tudo, irmãos, ó, eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, você me deu de beber. É isso que a igreja vai estar fazendo, irmão, no dia da vinda de Jesus. Amém? Fé sem obras, irmãos, é morta, é morta. Amém. Como é que você vê um irmão passando fome, necessidade, a casa cair na cabeça, não faz nada? Toma atitude nenhuma. Ou se faz com a mão, vou dar aqui R$2, e poderia dar 10, 100, 1000. Como, irmãos? Jesus, então, naquele grande dia, serão salvos que de fato, irmãos, amam as pessoas. E é interessante aqui, irmãos, que eles vão compartilhar tudo. Eu estava nu e você me deu de vestir. Quantas das irmãs, né, dos irmãos estão aqui que a guarda-roupa está cheia de roupa, meu irmão, e nem usa mais, e nem quer usar, né? Não sabe nem quando é que vai usar. E aí, meu irmão, vai deixar as traças comer? Eu falo uma roupa que dá para vestir, claro, não que não presta mais. Vai deixar as traças comer? Irmãos, eles vão pegar esses crentes que vão ser arrebatados, irmãos, e vão estar compartilhando. Então, quando você chegar em casa, as irmãs e os irmãos, olha lá a sapateira lá, olha lá as roupas, né, as camisas, calças, vestidos, as peças das mulheres, e veja se tem alguma coisa sobrando, e olha para um lado, olha para o outro, vê se tem alguém precisando, realmente precisando. Vá lá e compartilhe. É esse tipo de crente que vai ser arrebatado, irmãos, que vão compartilhar daquilo que eles têm, não do que não têm, mas daquilo que eles têm, que vão visitar enfermos, que vão, irmãos, até hospedar pessoas na sua casa. Quem sabe um missionário, quem sabe um pastor que está de viagem aí, que aí tem que alugar uma pousada, né, para ficar lá. Você tem uma casinha um pouquinho melhor, tem mais um quarto a mais, ou 2 ou 3. Você não pode ter de casa, se você conhece a pessoa, uma pessoa de Deus. Jesus fala aqui dos seus irmãos, né? Um desses meus irmãos, se vocês fizerem um desses meus irmãos, a mim fizeram. Está falando de crentes aqui passando necessidade, que é o que nós devemos, em primeiro lugar, estar ajudando. Está falando que é da fé, vai dizer a Bíblia. Certo? Então preste atenção. Eles faziam por amor, porque a dor das pessoas aí fora, irmãos, que eles viam, os incomodava. Eles viam as pessoas sofrendo, irmãos, não aguentava. Só tinha um prato de comida, então eu vou partir no meio aqui, nós dois. Pelo menos tu sente a metade da fome e eu também. Pronto. Era o que tinha. Mas eles compartilharam. E é bonito ver, irmãos, aqui, que eles faziam isso, irmãos. E Jesus falou assim, ó. Eles vão falar na realidade, né? Olha aqui o verso 37. Então perguntarão os justos. Olha aí, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e foste me visitar?
Preste atenção que eles fizeram e nem se lembravam. Porque era algo tão natural. Jesus, um dia eu paguei uma cirurgia para ti, eu ajudei a pagar a cirurgia quando? Quando, Jesus? Eu não me lembro. Ah, Jesus vai lá naquele dia que o pastor levantou uma oferta para ajudar uma irmã que ia fazer a cirurgia, comprar os remédios. Ah, ou seja, eles fazem, irmãos, e não anotam não. Eita, hoje eu fiz isso, amanhã foi aquilo, amanhã aquilo. Não, meu irmão. Faz, esquece. Tá na cadernetinha do céu, né? Jesus é que tá tudo anotado lá com ele. Ó. Naquele dia ele vai prestar as contas, né? Ou seja, são pessoas que fazem, irmãos, não para obter um favor, não para obter salvação de Deus, mas fazem pura e simplesmente por amor e até esquece. Que ajudei, foi. Quando? Aí Jesus vai dizer, ó, naquele dia. Amém, meus irmãos? Amém. É algo natural. Não é moeda de troca. Esse juiz aqui, irmão, não vai aceitar moeda de troca naquele dia, não, ó. Ele vai julgar. A uns ele vai galardoar e a outros ele vai condenar. A uns ele vai dar uma recompensa e a outros o salário do pecado. Pronto. Interessa. Como é que a pessoa, o que a pessoa fez. Se foi justo, fez por amor, vai receber o galardão da parte do Senhor, irmãos. Então, mais uma pergunta eu deixo para nós. O que nós, meus irmãos, estamos fazendo para abençoar o próximo? As mensagens que Jesus está nos trazendo nesses domingos, irmãos, ele já deu outra, viu? Não tem, irmão. É a respeito do que a igreja estará fazendo no grande dia do arrebatamento. Vai estar amando intensamente uns aos outros. Vai estar atento a socorrer enfermos. Pessoas que têm fome, sede. Pessoas que estão presas. E quantos hoje estão presos no pecado? Mas também em presídios, missionários presos pregando a palavra. Então fazendo o quê? Podemos fazer, irmãos, hoje, mesmo quem está preso em outro país, graças a Deus pelas tecnologias, pelos Pix da vida, que você manda, na hora cai lá o valor. Pronto, ajudou. R$10, R$100, o que der. Certo? Você já está ajudando a matar a fome de um missionário, ou ajudando ele a comprar mais coisas, dando mais recursos para ele fazer mais a obra de Deus, ou para alimentar mais crianças que estão passando fome. Como a gente tem missionários amigos nossos, Carlinhos, Natália, que estão com 2 criancinhas, num povoado que os únicos brancos que tem lá são eles, o resto é tudo negro. Bem negrinho, irmão. E tem só eles lá de estrangeiro lá, pregando o evangelho. Tem um missionário Pedro, que já é nativo lá de Moçambique, pregando o evangelho. E nós, de alguma forma, já falei isso, estamos ajudando. Quando a gente envia, né, alguma coisa. Então preste atenção. O que nós estamos fazendo, meus irmãos, para ajudar as pessoas, né, que estão aí sofrendo? Porque depois dele conversar com os justos, ele vai se virar agora para os ímpios. E a régua é a mesma. Também estava com fome e vocês não me deram de comer. A régua é a mesma. A régua que é para um, a medida que é para o justo, é para o ímpio. É a mesma, irmãos. A diferença é que o justo se arrependeu dos pecados, os ímpios não. Mas a régua e a medida é a mesma. Aí ele diz assim, ó. Bora continuar aqui no texto dele. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Esquerda da Bíblia fala da esquerda de modo pejorativo. Está do lado esquerdo. Olha aí. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Preste atenção, irmãos, que Jesus, ele vai amaldiçoar os ímpios. É isso que você ouviu. É o que está escrito não aí? Apartai-vos de mim, malditos. A gente costuma pregar, irmãos, que Deus é amor, né? É. Mas não esqueça não, meu irmão, que não é uma justiça brava, meu Deus, certa. A gente muitas vezes só prega o amor. Mas sabia que Jesus falou mais de inferno do que sobre amor? A pregação dele, se você for contar quantas mensagens Jesus falou sobre o inferno, vai dar de 10 a 0 quantas vezes ele falou sobre o amor, irmãos. Preste atenção, o próprio Jesus,
que foi feito maldito na cruz pelos ímpios, agora irá amaldiçoá-los e mandá-los para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E note, ó, preparado para quem? Para Satanás e os seus anjos, demônio caído. O ímpio, irmãos, vai receber o mesmo localzinho de condenação do que o próprio diabo. Negócio sério. O próprio Jesus irá lançá-los lá. Conversa lá naquele grande dia do juízo, irmãos, vai ser assim, pesada. Os justos para a vida eterna. Vinde, benditos do meu Pai, possui o reino que vos foi preparado, desde a fundação do mundo, abençoados. E Jesus sorrindo, alegre, mostrando a vocês fizeram isso, ó. A fé de vocês não era morta, era viva. Está aqui, ó, o reino é de vocês. Aí quando se virar para o outro lado, meu irmão, o negócio vai ser mais pesado. E vocês, amaldiçoados, saiam de perto de mim. E como o Senhor Jesus é eterno, irmãos, o castigo deles é eterno. Afastai-vos de mim para o fogo eterno. E acabou-se. Meus irmãos, naquele dia, irmãos, é o fim. Amém? Está lá os poderosos, os que disseram assim, ah, a vida é nossa. Ah, eu faço com o meu corpo aquilo que eu quero. Ah, eu faço o que eu quiser na minha vida. Aí vai descobrir que a vida não era dele, que era de Jesus, que era de Deus. E vai ter que prestar contas a ele. E aqueles que o rejeitaram aqui nessa vida, nesse grande dia, irmãos, vão escutar na boca dele. Vocês estão agora rejeitados. Não os quero mais. Você não me quis? Também não quero mais vocês. Saiam de perto de mim, malditos. Esse vai ser o teor do juízo final com os ímpios. A palavrinha mais maneira que tem, né? Amaldiçoados. E detalhe, vou falar de novo. É o próprio Jesus falando. Não é um anjo, não é os pecadores salvos lá que vão estar lá, gente, não. É um juiz. Ele é que vai declarar condenados, amaldiçoados. Deus amaldiçoará, os enviará para o fogo eterno. Pessoas que viveram, irmãos, só para eles. Pessoas que não se lembraram do seu próximo. Filhos, meus irmãos, que não cuidaram dos seus pais, não se lembraram. Pais que colocaram filhos no mundo e abandonaram. Eu vou curtir a minha vida, deixa aí que a minha mãe cuida, minha avó cuida, sei lá, ou deixa no mundo mesmo, não cuida. É. Aí tá tudo de pelado diante dele, prestando contas. Mas que as injustiças que o mundo está fazendo hoje não vai ficar de graça, porque não vai. Vão prestar contas a Deus. Pessoas que trabalharam só para si, pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados, pessoas que quando chegavam um pobre coitado pedindo uma esmola, precisando mesmo, eles se sentiam incomodados. Sai daqui. Se como está fedendo, ó, saia. Ah, o missionário foi morto, se abestado, foi porque quis. Esses aí, irmãos, que não se arrependeram, que não se preocuparam com o próximo, é que serão condenados, meus irmãos. É que serão terrivelmente condenados nesse grandioso dia da vinda do Senhor. Pessoas que desistiram dos outros. Quer mais nem saber, me magoou, né? Que usou no meu pé, ó. Hoje em dia a gente vê, irmãos, muita gente fazendo dos animais seres humanos, né? Dos cachorros, gatos. Ou dando, não é nem ser humano, é dando mais valor a animais do que a seres humanos. Pessoas que vão e dizem assim, ah, você tem um homem ou uma mulher, um filho que te trai, te prejudica, mas o cachorrinho não. O cachorrinho, faça chuva, faça sol, ele tá comigo ali. Tu chega, ele te abraça, tu cheira.
sofre contigo, sente quando tu sofre, fica triste contigo. Se tu morrer, ele fica lá na tumba, lá, né, te esperando lá te levantar. Ou seja, pessoas que pararam de acreditar no ser humano, porque foi traído, porque houve uma perca, né, causada por outra pessoa e não acredita mais. E ela vai encontrar um consolo, um amor em quem? Nos bichos. Graças a Deus pelos animais, né? Mas nesse grande dia aqui do juízo, irmão, essas pessoas aqui que desistiram do ser humano e dos outros vão estar do lado esquerdo. Não é do lado direito não, viu? Vamos brincar com os animais, se alegrar, vamos. Mas não coloque bicho na frente do ser humano, não. As pessoas arrecadam dinheiro para projeto para salvar a baleia, as tartaruguinhas, né? E querem aprovar o aborto. Matar os fetos humanos no ventre de pessoas que engravidaram e não quer ter, sabe por que não quer ter? E as crianças, não, deixa morrer mesmo, não é nada, é uma verruga. E essas crianças que não pediram para nascer, e aí? Certo? Vai estar tudo lá, irmão, diante do trono. As que fizeram os abortos, os que venderam remédio para que elas abortarem, os donos das clandestinas, que por enquanto são proibidas no Brasil, né? Mas até daqueles países que não é mais proibido, vão estar lá também dentro do trono do Cordeiro, do lado esquerdo, se não se arrependerem. E aí? Ah, eu sou dono da minha vida. Naquele dia, irmão, vai descobrir que não é, mas vai ser tarde demais. Infelizmente. Certo? Vai ser tarde demais. Essas pessoas que o sofrimento ali incomodado, chamavam de abestado, que desistiram do outro, que esqueceram dos outros. Jesus vai dizer, irmãos, que quando eles não fizeram por aqueles que precisavam, deixaram de fazer foi no próprio Jesus. Eles, quando, Senhor, eu te vi com fome, e não te dei de comer, quando, Senhor? Religiosos. Quando? Esses que declaram que Jesus é Senhor, pastores, padres, anciãos, né? Quando, Senhor? Que nunca se arrependeram. Religiosos que nunca se arrependeram. Vai estar lá também. Quando, Senhor? Aí Jesus vai tá lembrar disso aqui, ó. Pois é, era eu. Era para mim, você não fez. Você não se arrependeu. Tinha a capa de pastor, de padre, de religioso, né? Mas de Deus por dentro, não tinha nada. Quem está separando é o homem. É o próprio Jesus. Ele vai separar uns dos outros. Ó. Só dois grupos, os salvos que não vão ser salvos. Os que estão cheios da graça e que vão para a desgraça. Pronto, não é rico ou pobre, não interessa. É preto, se é branco. É quem se arrependeu, quem não se arrependeu, irmãos. É quem o amou, quem deu a sua vida por Jesus e pelo próximo, de um lado, quem não deu, para o outro. Acabou-se. Vai ser desse jeito, irmãos. E o castigo, irmãos, e a vida serão eternos. Olha aqui, ó. Olha aqui quando ele fala aqui no verso 46. Irão estes para o castigo eterno dos ímpios, porém os justos para a vida eterna. Simples assim. O castigo é eterno. Você sabe o que é eterno? Para sempre. Tem mais jeito não, né? Acabou-se. E a vida é também eterna, ele diz aqui. Foi salvo, meu filho. Acabou-se para sempre também. E recompensa tremenda, irmãos. O homem era perfeito, caiu. Mas quando estivermos no céu, novamente perfeitos, Jesus está dizendo, vocês nunca mais vão cair. Eu não vou deixar. A escolha de vocês foi na terra, enquanto estava vivo. A morte selou o final. Do jeito que morreu, vai ficar. Morreu condenado, vai ficar condenado. Morreu salvo, permanecerá salvo. Pronto. A morte é o final. Ou o arrebatamento, né? É o final. Então, meus irmãos, vou concluir. O que estarão fazendo aqueles que serão arrebatados no seu último dia, quando Jesus voltar? Eles vão estar, irmãos, amando as pessoas. Amém? Fazendo boas obras, vão estar crendo em Jesus pela fé, orando, buscando a Deus, pregando o Evangelho, mas também fazendo as boas obras. E quem não irá, irmãos? Aqueles que foram omissos.
Tiago diz: aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, comete pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. A gente acha que não vai prestar contas, né? Só do que a gente fez, a gente vai prestar contas. Não, mas até do que não fez, que era para ter feito. E Jesus trouxe o recurso na mão para você fazer e... Não, Jesus, não fui não porque eu estava com medo de morrer. Não fui não porque se eu dou esse valor aqui, falta água, o dinheiro da água, da luz. E se aquele dia não vai descer não, né? Não vai descer. Aí você, eu mandei para sua mão para você fazer. E você não fez. Então cuidado com o pecado da omissão. Falo para os irmãos, falo para mim. Principalmente para mim, porque o profeta Samuel disse assim, o povo que rejeitou ele. Rejeitou o velho lá, não presta mais para nada, Samuel, a gente quer um rei. Aí Samuel, todo triste, magoado, diz assim, eles vão sofrer, vocês pediram um rei, que vai fazer vocês sofrerem, isso eu não é Deus. Eles querem um rei, Deus vai dar um rei segundo o coração de vocês. Saúde. E meu irmão foi desgraça. Mas, longe de mim, Samuel diz, pecaram para o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha aí. Quando o pastor deixa de orar pelas ovelhas, irmãos, está pecando. Pecado de omissão. É pastor, meu filho? Tem que orar todo dia. Eita, mas o irmão é bravo. Pois é, não é pastor. Tem bode, tem ovelha brava, tem ovelha que você não sabe se é ovelha ou se é bode, né? Tem até o lobo, no meio das ovelhas disfarçado, né? Né, pastor? Olha, não quero não, então vai ficar igual Moisés. Então se não quer, meu amigo, perder a paciência com o povo, não ia morrer. Morrer, acabou. Bom. E os pais que deixam de orar pelos filhos, será que não vai ser também cobrado não, né? O marido que desiste da esposa, a esposa que desistiu do seu marido. Ele de lutar, né, por ele, por causa de suas fraquezas. E aí? Meu irmão. Cai lá, né, tudo. E os filhos que eram para ter ajudado os pais e não ajudaram. Né? Não honraram o pai e mãe, tinha condições e não ajudaram. Foram omissos, né? Mães, pais que abandonaram filhos, todo tipo de pecado de omissão, irmãos, vai ser cobrado diante de Jesus. Não é só o que você fez, não, o que você deixou de fazer. Certo? Então reflita nisso. O critério é o que fizemos para o nosso próximo, né? Nesse caso aqui, o que fizemos? Cuidado, meus irmãos, com os pecados de omissão. Vamos socorrer nossos irmãos, aqueles que sofrem. Da igreja principalmente, mas também outras pessoas que estão aí fora, ímpios, e quem sabe por causa do nosso amor vão se converter. Não é? Quem sabe? Porque desamparar, irmãos, essas pessoas é desamparar o próprio Jesus. Jesus vai tomar as dores delas e vai nos cobrar. Quando a gente se arrepende, a gente descobre quem a gente é, irmãos. Meus pecados, eu me arrependo. Mas quando eu creio em Jesus, eu descubro quem Deus é, o meu Salvador. Então se arrependa. Se você tem cometido pecado, se arrependa. Descubra quem você é e se arrependa, para que você descubra como Jesus é maravilhoso, Ele vai te perdoar, enquanto a gente está aqui. Se você descobriu nessa noite que está do lado errado, lado esquerdo, né? Vem para o lado direito, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Mude de lado enquanto é tempo, mas eu digo para você, decida, né? Decisão é sua, é minha. Amém? Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se puder, fique em pé e vamos orar para encerrar o culto. Para a glória de Deus. 8 horas já, vai virar 8 horas. Recebi já a terceira mensagem sobre esse tema, viu? Vamos ver se realmente é o que Deus quer que eu anuncie, né? Mas vai aí aprendendo, eu também estou aprendendo e vamos ter as noivas preparadas. Aliás, as virgens preparadas. Não são noivos, as virgens, aliás, damas de honra. Estavam preparadas para o grande dia da vida do noivo. Aleluia, Jesus. E nós te bendizemos, te exaltamos e te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pelo teu amor, pelo teu cuidado.
pelo teu favor, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, não permita, Pai, que nós venhamos a nos desviar dos teus caminhos, desviar da fé, meu Deus, em Jesus, de ter uma vida de comunhão com Deus, de oração, de adoração. E também não nos permita, Pai, deixar de fazer o que é para ser feito. Amar as pessoas, ajudar o próximo, Pai. Matar a fome de quem tem fome, matar a sede de quem tem sede. Meu Deus, e cada um de nós venhamos a olhar, Pai, nosso armário, o meu alimento que podemos compartilhar. Meu Deus, o nosso guarda-roupa. E ver, Pai, o calçado, a sandália, o calção. Meu Deus, a camisa, uma calça que podemos dar a alguém, Pai, que nós vemos que tem tão pouco e que às vezes passa até necessidade, Pai. Senhor, que o nosso coração não endureça com as coisas desse mundo, mas que nós estejamos, Pai, vivendo intensamente o amor de Deus no grande dia da vida de Jesus, Pai. Ajudando a proclamar a Tua palavra, ajudando a vestir os missionários que estão lá fora, ajudando a matar a fome e a sede, ajudando ao Evangelho, meu Deus, a avançar. Meu Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha dar um emprego, abençoar, Pai, com um bom emprego, para que meus irmãos eles venham ganhar uma boa quantia, Pai, mais de um salário, meu Deus, para que eles possam, Pai, ajudar os necessitados, contribuir com dízimos e ofertas, ajudar, meu Deus, a Tua obra a avançar. Essa é a minha oração, Pai, por eles, por mim. Que o Senhor venha nos abençoar financeiramente, Pai. Porque, meu Deus, o texto fala de boas obras. Que a fé sem as obras é morte. Então nos ajuda a fazer muitas boas obras. Nos dá o dom da liberalidade, meu Deus, os recursos. Que não venhamos a ser apegados a coisas materiais desse mundo. E naquele grande dia poder olhar para nós mesmos e dizer, meu Deus, meu Deus, como eu poderia ter vendido o meu carro e ter ajudado a salvar mais pessoas. Senhor, nos ajude, nos direcione a fazer tudo conforme a Tua vontade, Pai. Claro que eu falo de um carro, meu Deus, mas o carro muitas vezes temos para trabalhar, para vir para a igreja. Mas, meu Deus, eu quero dizer aquilo, Pai, que nós podemos abrir mão, que está sobrando, mas nós deixamos se estragar, se perder, e não, meu Deus, investimos no Teu reino. Senhor, tem misericórdia de nós, de nossos pecados de omissão. Não nos deixe desistir das pessoas, Pai, mas nos ajude a amar, meu Deus, até os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles, meu Deus, que querem o nosso mal. Nos ajuda, Senhor, a conduzir a salvação àqueles que estão nas trevas e na escuridão. Assim eu oro, Senhor. Assim eu peço, limpa nosso coração, nossa alma, nossa vida, de pecados de omissão, pecados de prática. Limpa-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que naquele grandioso dia estejamos em pé, diante do trono branco do Cordeiro de Deus, que é o grande Rei, onde todos estaremos, ricos e pobres, pretos e brancos, de todas as raças, etnias, e lá prestaremos contas, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Obrigado por essa série de mensagens. Que a Tua bênção esteja sobre a igreja, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um dos meus irmãos. E quem crê diz, amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos na paz.